Shalom, shalom pessoal, tudo bem com vocês? Shavua Tov, boa semana e feliz sábado para aqueles que estão assistindo então essa mensagem no Shabat. A pergunta que nós iniciamos então aqui no nosso vídeo de hoje: você prefere profetizar como uma jumenta ou como Balaão? Se você quer ser usado por Deus, você prefere de maneira simbólica ser a jumenta ou ser o profeta Balaão? Então, a Bíblia tem grandes mistérios e coisas até hilárias. E aqui nós temos um episódio fantástico na porção de número 40, nós estamos na porção Balaque, em que Deus usa uma jumenta, alguns dizem que era uma mula, para falar com o profeta Balaão, com Bilam, o grande mago, o grande bruxo, que também era profeta. Então é sobre esses assuntos curiosos que nós vamos falar aqui essa semana. E aí, chama o seu vizinho, cutuca aí o seu amigo, chama alguém na sua casa e faça essa pergunta: você prefere ser a jumenta ou você prefere ser Bilam, Balaão? Então nós estamos aqui na porção de número 40, porção Balaque. Eu me chamo Moré Robson Batista e essa é a nossa porção semanal. Amém, amém. Vamos lá, gente. Eu já vou ler alguns versículos com vocês e nós vamos falar um pouco sobre o arquétipo profético revelado aqui na Parashá de Balaque e a história deste, entre aspas, profeta chamado Balaão. Vamos ler alguns versos de Números 22, a partir aqui do verso 24. E pôs-se o anjo do Eterno no atalho das vinhas, que tinha um valado aqui e outro ali. E viu a jumenta o anjo do Eterno, e apertou-se contra a parede, e apertou o pé de Bilam, de Balaão, contra a parede. E ele tornou a espancá-la. E tornou o anjo do Eterno a passar adiante, e pôs-se num lugar estreito, em que não havia caminho para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E viu a jumenta o anjo do Senhor, e deixou-se cair debaixo de Bilam. E cresceu o furor de Bilam, e espancou a jumenta com o bordão. E abriu o Eterno a boca da jumenta e disse: Bilam, que te fiz eu, que já me batestes 3 vezes? E disse Bilam à jumenta: por que zombastes de mim? Se eu tivesse uma espada em minha mão, agora te mataria. E disse a jumenta, é muito interessante esse versículo, olha só. E disse a jumenta a Bilam: porventura não sou tua jumenta, em que montaste sobre mim, desde que existes até esse dia. Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E disse, não. Então aqui nós já estamos aqui, meio caminho andado da história da porção. Nós temos o profeta Bilam, Balaão, e aqui, nesse exato momento, a sua própria jumenta, seu próprio animal, está salvando a sua vida de ser executado pelo anjo do Eterno que estava ali, esperando Bilam para o matar. Vamos iniciar a história resumidamente para você entender o que aconteceu aqui. Nós temos aqui o profeta Balaão, temos o rei Balaque. Os moabitas e midianitas estavam amedrontados porque Israel vinha em direção das suas terras e Israel pede passagem. E os midianitas, tanto quanto os moabitas, temiam o povo de Israel porque ouvia falar das histórias milagrosas e dos milagres que Deus fazia com este povo. Você já viu aquela história dos 2 cachorros e da onça? Pois é, geralmente, ou politicamente falando, quando alguém é atacado, um partido é atacado, e aquele outro partido tem alguma coisa em comum com este, eles se juntam, mesmo sendo adversários. Foi isso que aconteceu ali. Moabitas e midianitas eram inimigos, mas quando ouviram falar que Israel vinha em sua direção, ficaram com medo, como 2 cães, que realmente estão com medo de ser atacado por uma onça, ou por um tigre, ou por um animal mais forte. Então, geralmente, você tem 2 cachorros brigando. Aí chega um animal mais forte que eles. Os 2 param a briga e agora se concentram no perigo maior que apareceu. O que acontece? Esses 2 cachorros vão ficar amigos e vão lutar agora contra o animal que é mais forte que eles. E é assim que acontece. Então, quando o animal avança em cima de um dos cachorros, o outro foge. É assim que acontece. Em determinado momento,
Moabitas e Midianitas queriam se unir. Só que os Midianitas, no primeiro episódio, no primeiro momento em que Balaão disse que não podia ir, porque o Deus de Israel não estava permitindo que ele viesse fazer os seus encantamentos e prestar o serviço, os midianitas ficaram amedrontados e disseram: esse projeto já está falido, nós vamos embora daqui, e lutar contra Israel é perca de tempo, porque o Deus deles é muito forte. Então os midianitas recuam e os moabitas então continuam seu projeto, seu intento de aniquilar o povo de Israel. E com muita insistência, Balaão vem, Deus o permite vir, e diz: Balaão, você vai, mas só vai fazer o que eu disser e falar o que eu te permitir. E aí, para a gente ganhar tempo, a gente chega aqui no episódio em que Balaão tinha no seu coração intenções erradas, queria realmente ganhar mais uma fortuna para profetizar aquilo que o rei Balaque pediu, e mesmo dizendo ao rei Balaque que só faria o que Deus queria que fizesse, ainda tinha coisas erradas, intenções erradas no coração desse grande mago, desse grande bruxo, e assim então, de maneira misteriosa, chamada profeta, e Deus o puniu e deu um alerta para ele. E ele fica assustado quando a jumenta abre a boca e Deus usa a jumenta para falar. Então imagine que para mim, você que está andando, daqui a pouco o seu cachorro, ou o cavalo que você está montado, ou de repente o seu gato abre a boca e começa a falar com você. Uma coisa absurda, assustadora, né? Então você com certeza ficaria com muito medo. O Balaão ficou muito surpreso. E aí nós temos o Balaão ali se organizando para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tenta fazer isso várias vezes, vai para um monte, vai para o outro monte, e ele chega a dizer para Balaque: Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo. Por que eu não posso amaldiçoar? Porque Deus abençoou. E ele diz isso aqui no verso 19 do capítulo 23. Ele diz ao rei Balaque, olha o que está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que fará, ele fará. Eis que para abençoar recebi ordem, e abençoou Deus esse povo, e eu não posso mudar isso. Aqui está escrito então em número 19, 23, 19, que ele disse: Deus não é homem para mentir, Balaque. Se ele abençoou, está abençoado. Se ele disse que ia abençoar, ele abençoou. Quem sou eu para ir lá e quebrar esse decreto, quebrar essa ordem, revogar a bênção que Deus colocou sobre esse povo? E o rei Balaque vai se irritando, chama ele para um monte, e para cada monte que eles vão se posicionando, para ter uma visão diferente do arraial de Israel, eles constroem 7 altares e fazem o seu sacrifício. E aí, maravilhosamente, chega um momento em que Bilam, não como das outras vezes diz a Bíblia, com encantamentos, com adivinhações e com agouros, mas agora ele se rende, entre aspas, fica mais vulnerável a Deus, e aí Deus abre os olhos de Bilam, e a Bíblia diz que ele era caolho, tinha um olho só, e ele diz, oráculo, capítulo 24, verso 4, oráculo daquele que ouve os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso. E quando deitado lhe aparece, olha aí, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como rios que se estendem, como jardim à beira do rio, como especiarias que plantou o Eterno, como cedro junto às águas. Correrão águas de seus poços, e sua prosperidade será como a semente junto a águas. E seu rei se levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. Ele profetiza, traz uma profecia maravilhosa sobre Israel, e de maneira surpreendente, ele profetiza aqui mais adiante sobre o rei Davi e sobre o próprio Messias. Todas as vezes que você assistir um culto judaico, ou se você for a uma sinagoga um dia, você vai ver que nós iniciamos os serviços da manhã, o Shaharit Shabbat. Ele é iniciado com Matovu. E aí se canta uma canção. Irônico que Israel até hoje canta um decreto de vitória que saiu da boca do seu inimigo, de alguém que não tinha interesse nenhum de ajudar Israel. E a canção é mais ou menos assim. Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkelotecha Israel, Ve'ani berov azdecha, Avovtecha, Eshtachave Elcha, Kodeshcha Ve'iratecha. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Jacó, né? Quão belas são as tuas tendas.
E aí, esse versículo aqui, que nós inserimos nessa canção, e aí nós dizemos nessa canção, né, quão bom é entrar na tua casa, no temor da tua casa nós entramos e oramos, reverenciamos a tua presença, Deus. Usamos isso como um decreto de vitória nas reuniões e no culto. Então é muito interessante. E a pergunta que fica, você quer ser a jumenta de Balaão ou você quer ser Balaão? Veja, neste episódio, nessa porção, Deus fala através da jumenta, mas Deus também fala através da boca do profeta Balaão, entre aspas. Pessoal, nós trouxemos essa semana até em áudio no grupo de estudos um pouco sobre Bilam. Balaão era um falso profeta, mas Balaão era profeta, porém era um falso profeta. Mas mesmo sendo um falso profeta, sendo alguém que não tinha proximidade com o povo de Israel, sendo alguém que vivia de maneira inescrupulosa e que usava os seus talentos, seu conhecimento espiritual para o seu próprio interesse financeiro, alguém que vivia de agouros, de feitiços e vivia de profetizar aquilo que as pessoas pediam para que ele profetizasse. Então isso provava que Bilam, como algumas pessoas da nossa atualidade, tinha um certo poder espiritual, tinha conhecimento no mundo espiritual e, de certa forma, sabia fazer um Ain Hará. Dizem os nossos sábios que o Ain Hará de Bilam era terrível. Ele, com um único olho só, se olhasse para um animal, ele morria. Se colocasse o olho em uma planta, ela morria. Se Bilam colocasse os olhos em uma pessoa, ela adoecia. Então ele tinha um Ain Hará, um olho mau, violento. E vocês sabem que isso é verdade e é real. Os mais antigos vão me respaldar nisso. A má língua, Bilam tinha um poder na palavra, um poder de destruição, se assim fosse necessário ele profetizar. E Balac sabia que para vencer o povo de Israel não adiantava lutar com armas humanas, porque outros povos tentaram lutar fisicamente e perderam, porque o povo de Israel tinha um Deus poderoso e dava a Israel todas as vitórias. E Balac entendia, assim como a história da águia e da serpente, que não adiantava lutar na terra. A águia, quando vai capturar uma serpente, uma cobra para se alimentar, ela não luta na terra com a cobra. Ela pega a serpente e a leva para as partes mais altas e solta a serpente. Quando a serpente está no ar, ela está fora da terra, fora do seu habitat. Então é mais fácil vencer um inimigo fora do seu habitat. Ou seja, nas alturas, nos céus, a luta era em cima. E Balac sabia disso. Ele chamou Bilam. Ele sabia que lutar de maneira humana era perdido. Tinha que lutar no mundo espiritual. E ele chama um homem que ele julgava capacitado para lutar com Israel no mundo espiritual. Mas, para sua decepção, Bilam resolve não amaldiçoar o povo de Israel. Bilam é neutralizado pelo Deus de Israel, que não dorme, não cochila e nem descuida. E aí o que acontece? Ele abençoa o povo em vez de amaldiçoar. E Balac fica frustrado, se retira, e também Bilam se retira. Então o que nós aprendemos aqui? Que nos dias de hoje nós temos dois tipos de profetas aí. Uns são humildes, muitas vezes não têm academia, não têm teologia, são como a jumenta. Só existem por existir. São estáticos, mas muitas vezes Deus resolve usá-los e aí surpreende a todos nós. E nós temos os outros, a outra figura aí fora, dos profetas. Tem gente que tem roupa de profeta, jeito de profeta, tem dom, tem até um certo domínio espiritual das coisas, mas estão aí mal intencionados como Bilam, só em nome do dinheiro e do ganho. Então, muitas vezes você vai olhar para alguém que para você, aparentemente, fazendo aqui uma figura de linguagem, é uma jumenta. Como é que alguém que não estudou, que não tem conhecimento, que não faz parte do povo A ou B, ou que não tem qualificação, pode ser um instrumento para Deus usar? Então, não se surpreenda que muitas vezes Deus está usando algumas jumentas para falar com você e comigo. Deus está usando algumas pessoas que você não julga preparada, que você julga pela situação social dessa pessoa, pelo lugar na sociedade que ela ocupa, pela sua pobreza, pela sua simplicidade. E essas pessoas que Deus está usando para falar comigo, com você. E muitas vezes esses que você julga profeta, julga com cara de profeta, com jeito de profeta, né, com roupa de profeta, muitas vezes são falsos profetas. Mas o curioso é que nessa porção nós aprendemos que Deus usa tanto os chamados profetas, como Deus usa aqueles que também não são profetas. Deus usa quem quer, a hora que quer, para nos ensinar suas lições. O temor, o respeito, a humildade e a obediência à sua palavra. Então, cuidado com os Bilam, tem muitos aí, muitos Balaões aí, né? E cuidado
para também não ser surpreendido por uma jumenta em uma esquina dessa. E não bata na jumenta, por favor. Não menospreze a jumenta. Ela está ali para salvar a sua vida. Se você muitas vezes é duro de coração, Deus vai usar uma jumenta para salvar a sua vida. Baruch Hashem, ótima semana para vocês. E nessa historinha eu prefiro ser a jumenta, porque eu estou mais seguro.